CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Amor, Centro Espírita Altivo Panfiro. Boa tarde também aos nossos companheiros que nos acompanham através das redes sociais. Ao vivo está passando no Facebook e no Instagram. Mais tarde, a palestra, a gravação será colocada no nosso canal do YouTube. E pedimos também, quem puder, que acesse o nosso site, centroespíritaaltivopanfiro.com, porque ali tem todas as informações a respeito da casa, todos os cursos, a história da casa, como começou, tem as fotos da obra social e também todas as indicações para quem quiser nos auxiliar financeiramente. A nossa obra social, ou também, fisicamente, a nossa obra social atende atualmente mais de 300 famílias. Então, nós sempre estamos necessitando, de doações. Aos sábados, hoje pela manhã, já teve aí a nossa atividade maior, em que as mães, os pais e as crianças de 0 a 18 anos chegam, tomam café da manhã, sobem para a evangelização de acordo com a faixa etária e depois, antes de saírem, almoçam. Então, tudo isso é um gasto muito grande. Quem puder fazer doação, como preferir, trazendo 1 quilinho de alimento, trazendo também, que se puder, pode trazer peito de frango, que as meninas da cozinha fazem ali cozidinho, desfiam, fazem uma sopinha maravilhosa, Tem até o pessoal da cozinha aqui. Enfim, qualquer doação é bem-vinda. Nós temos também, na nossa obra social, vamos ter agora no final do ano, uma festinha simples de Natal. E aí nós fizemos umas bolsinhas para que cada criança saia daqui pelo menos com alguma coisa, um presentinho. Quem puder colaborar, eu sei que a maioria que está aqui já colaborou, mas fica aí o aviso para quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Tem aqui a nossa bolsinha, já está acabando, graças a Deus, faltam poucas. Aqui a gente tem uma novidade esse ano que eu achei que ficou muito legal, que é colocar a fotinho da criança para a gente ver a criança que a gente vai auxiliar. E são coisas simples, mas que a gente faz sempre com muito amor. Então, quem quiser, após a reunião pública, tem ali perto da livraria. Atendimento fraterno também. Quem necessitar, por favor, após a reunião, é só permanecer em seu local, que será indicado aí pelo diretor uma pessoa para atender, ou ele mesmo fará o atendimento. Pedimos também que, por favor, desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso. Se for extremamente necessário, deixar ligado. Se precisar atender, não tem problema, é só ir lá para trás atender, porque para não atrapalhar o andamento aqui do nosso estudo. Nós temos hoje o nosso companheiro Cláudio Conte, que a gente sabe que tem uma agenda aí bem apertada, é um estudioso também da doutrina, que trouxe aí com todo carinho e estudo. Então, esses 50 minutos aí também que nós possamos ficar ligados, desligados de qualquer aparelho eletrônico, ligados aí no estudo. Então, hoje, nós estamos estudando a terceira parte do Livro dos Espíritos, nas leis morais, e vamos aí encerrar a lei de sociedade. E nosso companheiro fará o estudo a partir das questões 773 a 775. Nós vamos ter também, na hora dos passes, a sustentação dos passes vai ser feita pela nossa companheira Conceição Veloso, em que ela comentará o Evangelho, o capítulo 12, nos itens 7 e 8. Então, falamos também agora sobre os nossos cursos. Temos cursos todos os dias, em vários horários. É só acessar lá o site, ou quem quiser pegar aqui conosco o papelzinho, porque a gente sabe que na palestra não dá para fazer pergunta, mas nos cursos é onde a gente realmente vai aprender, porque a gente vai trocar, a gente vai perguntar, e sempre estão abertas. Tem vários cursos sobre obras de Leon Denis, obras de Dona Ivone, obras de André Luiz, e também o nosso Pentateuco, toda a obra de Allan Kardec,
incluindo a Revista Espírita agora, é um curso novo. Então, vamos agora para a leitura do Evangelho, para que a gente possa fazer a nossa prece. É o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e são 2 itens, eu vou ler só o item 7, depois complementem, por favor, a leitura em casa. E o item 7 é uma fala de Jesus que está anotada em Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. E Kardec colocou sob título: Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Disse Jesus: Aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Se alguém quer entrar em litígio contra vós, para tomar a vossa túnica, entregai-lhe também a capa. E se alguém quer vos obrigar a dar 1000 passos com ele, dai ainda mais 2000. Dai àquele que vos pede, e não volteis as costas a quem vos quer pedir emprestado. Então, vamos agora fechar os nossos olhos, nos conectar aí com os nossos guias amorosos, com os guias dessa casa e com o nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, nesse instante, Senhor, vimos pedir o Teu concurso, a Tua ajuda, para que nós possamos esquecer, Senhor, as preocupações lá de fora, toda agitação que porventura possa ocorrer, o barulho, ou mesmo qualquer outro tipo de distração. Que estejamos, Senhor Jesus, conectados nesse momento sublime de refazimento de nossas almas, de refazimento, para que possamos ter, Senhor Jesus, a força e a coragem de continuar a caminhada. Pedimos, querido amigo, que Tu, através dos Teus benfeitores desta casa, nosso amado irmão altivo, nosso professor José Jorge e tantos outros que acompanham esses estudos, que inspire aos companheiros que farão uso da palavra e que também a todos nós, que possamos nós ouvir com ouvidos de ouvir. Que, Senhor, nesse instante, possamos dar por iniciado em Teu nome, em nome de Deus, mas também em nome do amor, a nossa reunião de estudos e passes da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, as questões do Livro dos Espíritos serão de 773 a 775. Eu vou ler só a primeira, né? O tema é Laços de Família, só para a gente se situar aí no estudo que o companheiro vai trazer. Pergunta a Kardec: por que, entre os animais, os pais e os filhos não se reconhecem quando estes não necessitam mais de cuidados? Respondem os espíritos: os animais vivem a vida material e não a vida moral. A ternura da mãe para com seus filhotes tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está concluída. A natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona para se ocupar com os recém-chegados. Então, vamos direcionar as nossas melhores vibrações para o nosso companheiro que fará o estudo. Cláudio, que Jesus te abençoe. Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre possa continuar conosco, nos auxiliando ao entendimento e à nossa explanação. Como já foi apresentado, no tema que nós abordaremos hoje é do Livro dos Espíritos, da terceira parte, falando sobre os laços de família. E gostaríamos de começar com a questão 775, em que Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E eles falam, um fortalecimento do egoísmo. À primeira vista, parece que é muito simples essa questão, mas ela não é tão simples assim.
especialmente porque, como a nossa colega também leu a questão 774 e também a 773, Kardec e os espíritos fazem uma comparação entre nós, humanos, e os animais. Então, quando nós vamos para 775, que é a terceira questão sobre esse tema, aí que eles abordam diretamente essa nossa relação com os laços de família, e se nós rompêssemos esses laços, que fala, haveria um fortalecimento do egoísmo. Mas quando nós vamos pensar, os animais, eles têm uma abordagem social, apesar de muitas vezes nós não considerarmos isso, mas os animais mantêm também um círculo social, eles se relacionam entre si, só que nós, humanos, mantemos um círculo social, uma relação social bem mais complexa, claro, quando comparado com os animais, que é o que nós esperamos. Então, os animais, quando nós falamos a família, então nós temos lá, o macho, a fêmea, a ninhada, e ali nós temos a família relacionada com aquela sociedade animal, e eles se agrupam, em números, inclusive maiores, dependendo da espécie. Mas nós, humanos, quando nós falamos em laços de família, aí nós precisamos aprofundar um pouco mais. Porque a nossa relação familiar é muito mais simples ou complexa, Eu acho que é bem mais simples do que nós comumente analisamos. Mas alguns podem considerar mais complexa do que nós normalmente consideramos como nossa família, nossos laços familiares. Porque, em geral, nós temos a família como aquelas pessoas que apresentam uma relação de consanguinidade conosco. E é isso que nós chamamos de família. Filhos, esposa, marido, pai, mãe, tios, primas, e aí, dependendo de cada um, essa família se amplia. Mas sempre existe uma relação de consanguinidade e, normalmente, quando tem alguém muito próximo, a gente fala, nós consideramos da família. Então, nós vemos que nós fazemos uma distinção muito real, muito específica do que nós chamamos de família. Então, um animal, muitos têm um cão doméstico, e falam, não, é como se fosse da família, ou ele é da família, Então, não é ele é da família, ele deveria ser família. E aqueles muito próximos de nós também não deveriam ter quase da família, também deveria ter família. E ultrapassar essa barreira da consanguinidade. E nós vemos, por exemplo, que no livro, na codificação, melhor dizendo, nós encontramos várias alusões, várias informações a respeito dessa questão de família. O que é família para nós espíritos? Certo? Em um mundo de expiações e provas, porque nós não podemos dissociar todo estudo que nós fazemos, relacionados com o Espiritismo, nós não podemos dissociar nós espíritos do fato de sermos compatíveis com o mundo de expiações e provas. Porque isso é que nos dá necessidades específicas. Então, eu, enquanto pertencente ao mundo de expiações e provas, tenho necessidades específicas que Jesus não tem. Por exemplo, um espírito bem mais elevado, mesmo que esteja hierarquicamente abaixo de Jesus, também não tem. Mas nós temos. E uma dessas necessidades que nós temos são essa família consanguínea. Isso é uma necessidade de espíritos ligados ao mundo de expiações e provas, nos seus vários níveis, porque esse aqui não é o único nível de expiações e provas. Existe uma gradação muito grande. E, materialmente falando, essa consanguinidade ela está relacionada conosco, que precisamos encarnar.
Então, sempre que falamos em família consanguínea, nós estamos falando em espíritos que necessitam de encarnações para que possa evoluir. Caso contrário, não precisa encarnar, não existe consanguinidade, né? Não tem corpo, não entra corpo da forma como nós conhecemos no processo. Então, por isso, não existe consanguinidade na forma como nós entendemos. E eu gostaria de compartilhar com vocês 3 itens do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro é no capítulo 11, item 9, que Jesus diz: Disse Jesus, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família aceita a nação? E eles falam, não, a humanidade inteira. Então aí nós já temos, né, essa informação de Jesus, que ele já começa a, numa visão mais abrangente, mostrar para nós que a consanguinidade, essa família consanguínea, ela é uma limitação em que é útil para nós por um motivo específico que nós vamos abordar ainda. Mas precisamos, né, até chegar lá, perceber que quando falamos em laços de família, nós precisamos abrir os nossos horizontes. Então, amar o próximo não é o filho, a esposa, o marido, o pai, a mãe, né? Amar o próximo, esse próximo é a humanidade inteira. E aí há muita gente, né? Porque não é só os encarnados, a humanidade inteira não é só... Se fosse só os encarnados, já seria muita coisa, né? A gente pensar, como é que eu vou amar a humanidade inteira? Mas ainda entra aí os desencarnados, ligados a esse mundo. E nós podemos, numa visão mais ampliada, a totalidade de espíritos. Aí a grande pergunta é, como é que eu vou amar a humanidade inteira? Pegar só os encarnados aqui do planeta, aqui é um japonês que está lá, que eu não conheço, não virei a conhecer, né? Então, como é que eu vou amar aquela pessoa? Aí o problema é a nossa definição de amor, que também pretendemos abordar ao longo dos desse estudo aqui que nós faremos. Espero que tenha tempo para tudo. No capítulo 14, tem 8, também do Evangelho, consta o seguinte: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. E aqui já começa, né, a tomar corpo essa noção de que os laços de família, né, não se restringe à nossa conceituação trivial de família em si. Então, né, nessa abordagem que nós encontramos no Evangelho, nós temos que o laço de consanguinidade inicia e termina, não necessariamente, tá? Mas o laço de consanguinidade, ele inicia na encarnação e termina na desencarnação. Agora, se nós teremos, ou se tivemos relação com o espírito antes, ou se teremos depois da desencarnação, antes da encarnação e depois da desencarnação, aí também são os laços de família, certo? Mas nós vemos que antes e depois já se perdeu essa relação de consanguinidade. Então, o laço de família passa a não mais estar relacionado com consanguinidade ou não. É mais uma relação que nós temos com os espíritos, seja eles quais forem. Então, aquele que é muito amigo da família, que a gente fala, quase se fosse da família, aí é mais, né, já que nós gostamos tanto, então já podemos dizer que ele faz parte da família consanguínea. Nós veremos que importa menos, não estou tirando importância, mas em termos de relação,
importa menos o sangue do que a forma como nós nos relacionamos com a pessoa. Agora, a família consanguínea ela é importante porque nós aprendemos, ou nós necessitamos de situações muito específicas, enquanto espíritos de um mundo de expiações e provas. E uma dessas necessidades que nós temos são esses laços familiares. No capítulo 14, continuando nesse item 8, eles esclarecem: há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, que são os laços espirituais, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, que são os laços corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Então, esses laços corporais, muitas vezes, se nós analisarmos na nossa própria família, em geral, nós temos experiências desse tipo. Acho que é muito difícil encontrar uma família que não tenha algo do tipo em que um ou mais de um acabam rompendo os laços afetivos, por assim dizer. Os laços corporais existem porque está relacionado com a matéria. Então, irmão é irmão, vai ser sempre irmão, não deixa de ser irmão. Mãe é mãe, pai é pai, e isso vai se manter. Agora, se o laço afetivo, se a afetividade se mantém ou não, isso extrapola a questão dos laços corporais em si. Para entendermos essa necessidade da família terrena, e aí é o que nós colocamos, enquanto espíritos ligados ao mundo de expiações e provas, nós necessitamos dessa família consanguínea. E não é apenas para fornecer um corpo, propiciar um corpo, porque para eu ter meu corpo, eu preciso de 2 espíritos encarnados, para fecundar lá o óvulo e aí dar surgimento a um novo corpo, em que, no caso, eu utilizo para me manifestar aqui no plano material. Isso vai um pouco mais além, porque a questão principal é: por que eu cheguei ao mundo de expiações e provas? Qual é o motivo pelo qual nós estamos aqui? Se nós pensarmos bem, analisarmos Deus na condição de pai amoroso, nós não podemos pensar que Deus estabeleceria um processo evolutivo em que houvesse a necessidade de expiações, certo? É como assim, vamos imaginar um pai de família, uma mãe que tem o filho, ou os filhos, eles ensinam os filhos tudo errado, aí depois que eles aprendessem tudo errado, aí agora vocês vão ficar de castigo para aprender o certo. Não faz muito sentido. Se não faz muito sentido isso para nós, também não faz sentido para Deus. Certo? Então, o que nós temos que a condição de expiações e provas, analisando há muitas moradas do capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós analisamos isso, nós vemos que não é sequencial conforme comumente se apresenta. A condição de expiações e provas é antes uma condição anômala. Ela não é comum ou normal para os espíritos. Certo? Apenas aqueles que sucumbem. E isso de sucumbir é que é o grande problema. Porque quando nós pensamos, por que eu preciso encarnar? Porque eu sucumbi. Eu sucumbi a quê? Ao orgulho e ao egoísmo. E por causa disso, você encarna e aí vai entrar em processos expiatórios e provacionais para conseguir resolver essa sua questão. Tá bem, Cláudio, mas como é que isso aconteceu?
Exatamente como aconteceu, difícil de nós dizermos. Mas nós podemos analisar da seguinte forma, e isso, quando nós analisamos nosso comportamento, nós vemos que, né, faz muito sentido, porque isso é o que nós somos. As leis de Deus, elas estão escritas na consciência, é o que diz o Livro dos Espíritos. Então, nós trazemos as leis de Deus na nossa consciência. Agora, essas leis, elas não estão escritas como um livro, né? Não é que Deus chegou lá, vou fazer o Cláudio agora. Claro que quando ele me criou não tinha esse nome, isso aqui foi... Mas o meu nome lá da época, quando ele me criou, ele falou, vou escrever aqui as minhas leis. Então, não é escrito. Eu trago as leis na consciência porque eu sou uma criação de Deus. Como eu sou uma criação de Deus, a minha própria estrutura está relacionada com as suas leis. Certo? Da mesma forma que o meu corpo está relacionado com as leis da genética do meu pai e da minha mãe, eu não fujo das leis da genética dos meus pais. Tanto é que se for fazer uma avaliação genética, consegue chegar, né, e identificar pai, mãe, irmão e etc. Então, nós não fugimos da lei da genética. Similarmente, nós não fugimos das leis de Deus, porque a minha criação, a nossa criação, está diretamente relacionada com essas leis. Então, por isso que nós trazemos essas leis na consciência. É a minha essência, é a nossa essência. A nossa estrutura é de leis de Deus. Agora, aqueles que se sucumbem começam a confundir uma coisa com a outra. Veja bem, eu ser uma expressão direta de Deus não é pouca coisa, certo? Quando eu esqueço que os meus pares também são uma criação direta de Deus, quando eu esqueço isso, eu me considero superior aos outros. Tá? É puramente isso. Eu sou uma criação de Deus, direto de Deus. Tá, eu sei. Mas quando eu olho para vocês, eu tenho que ver que vocês também são. Então, nós somos iguais. Quando eu esqueço que vocês são também uma criação direta de Deus, que Deus se ocupou a criar cada um de vocês, assim como Ele se ocupou em me criar, aí começa a surgir o orgulho. Porque, olha o que eu sou. Né? Eu sou uma expressão direta de Deus. Vocês não são. Aí, se vocês não são, começa a surgir o orgulho. Mas aí nós vamos mais além. Eu sou uma expressão de Deus direto, vocês não. A conclusão óbvia é que vocês estão aqui para me servir. Aí surge o egoísmo. Então, nós, enquanto espíritos ligados ao mundo de expiações e provas, começamos a sucumbir quando nós nos consideramos melhores que os outros. Agora, fala sério. Se nós analisarmos nossos conhecidos, a humanidade, nós vemos exatamente isso. Cada um se considerando melhor do que os outros. Cada um se considerando que tem mais direitos que os outros. E aí surgiu, naturalmente, aquelas coisas, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Não sei quem se lembra dessa expressão. No meu tempo, quando era jovem, tinha um comercial de televisão falando, eu gosto de levar vantagem em tudo. E todo mundo ouvia aquilo. Então, naturalmente, ia se incutindo nas pessoas que deveriam tirar vantagem em tudo. Porque quem falava era um jogador de futebol, né, conhecido, e falava, eu gosto de tirar vantagem em tudo. Então, naturalmente, esses processos egoísticos, eles surgem. Agora, só que nós ainda estamos lá no momento que nós sucumbimos. Quando nós nos consideramos uma expressão direta, portanto, superior a todos, e que todos estão aqui para nos servir,
aí começamos a degeneração do processo evolutivo. Então, nós começamos a degenerar o processo evolutivo. Degenerar o processo evolutivo não é retroagir, tá? Degenerar é daqui para frente. Retroagir é ir para trás, é perder o que já conquistou. Não é retroagir, o Livro dos Espíritos deixa claro para nós que o espírito não retroage. Então, eu degenero o processo evolutivo, que é uma criança repetindo de ano. Se ela tem lá, né, que cumprir cada ano escolar a sua obrigação, ela segue o seu processo evolutivo naturalmente na escola, né? Estamos falando no caso escolar. A partir do momento que ela repete de ano, aí ela degenera a sua evolução escolar e precisa, então, estar numa situação que ela não deveria estar. E por isso é um processo expiatório, certo? E um estado de provas. Agora, como é que eu, já um espírito, né, egoísta e orgulhoso, nós vamos restabelecer o amor pelo próximo? Porque a lei de Deus, as leis segundo Jesus apresentou, de uma forma muito simplificada, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Tá bom, amar a Deus. Eu sei que muitos acham que amar a Deus é fácil, mas não é. Nós falamos que amamos a Deus, mas amar a Deus está relacionado a uma série de outras coisas, né? E amar ao próximo. Tá bom, amar a Deus, tem que amar a Deus. E o próximo é que é o problema. Então, como é que nós vamos amar o próximo? Aí é que eu acho, na minha avaliação, uma situação muito interessante. Porque eles utilizam, Deus nas suas leis, claro, utiliza as nossas próprias falhas para nos corrigirmos. E aí entra a família consanguínea. Porque na família consanguínea existe um grande sentimento de posse. É meu filho, minha mãe, minha esposa. E aí se meu filho quebra isso aqui, quebrou, tadinho. Se o filho do outro quebra lá, não tem educação, né? Não ensina, e nós vemos isso nas escolas, né? Antigamente, o professor estava sempre certo, agora até os alunos estão sempre certos, né? Então vão as mães lá e os pais reclamar dos professores. Então é esse sentimento de posse. Eu passo a cuidar daquilo que egoisticamente eu considero como sendo meu. Por isso é meu filho. Certo? Agora, se aquele espírito que encarnou no meu filho encarnasse, na verdade, no filho do vizinho. Vamos trocar, para ter experiência. Tem lá meu filho e tem o filho do vizinho. Né? Os dois com 5 anos de idade, 10 anos de idade, o que vocês queiram. Vamos trocar os espíritos. Bota esse espírito lá e pega aquele lá e bota aqui. Eu vou continuar amando da mesma forma. Então, nosso amor pelo filho é material, não é espiritual. Eu amo o corpo, eu não amo o espírito. Porque se não houvesse a necessidade de se amar o corpo, a adoção seria muito mais fácil. Porque quando nós vemos o trabalho que muitos casais se dão, né? Aqueles que têm dificuldade para engravidar, a mulher que tem dificuldade para engravidar, ou então o marido que tem dificuldades para engravidar a esposa, eles vão a um processo muito doloroso, sofrido e complexo para que ela possa ter um filho daquele casal. Então, se não houvesse essa visão egoísta de corpo material, porque nós amamos é o corpo, não amamos o espírito, quando nós falamos dos nossos filhos. Porque se eu amasse o espírito, pouco importava se era meu filho ou o filho da vizinha, né? Ou o filho daquele que eu nem conheço. E é interessante que nós fazemos preces a Deus, por exemplo, seu filho vai fazer um concurso,
nós fazemos uma prece para o filho passar. A gente faz prece para o filho estudar, né? A gente faz prece para o filho passar. Só que se o Deus, vamos imaginar Deus, né? Deus fala, o Cláudio fez uma prece pedindo para o filho dele passar. Bota o filho dele aí para passar. No que o filho passa, num concurso, por exemplo, um filho de outro vai ficar reprovado. Aí se eu pensar direitinho, eu vou falar, mas Deus não vai privilegiar meu filho em detrimento do outro. Né? Mas por que eu acho que o meu merece? Porque é meu, né? O meu merece. Certa vez eu estava conversando sobre mediunidade com uma pessoa, falando sobre a minha mediunidade, né? Fenômeno mediúnico, especialmente quando eu era jovem, que via muitas coisas, etc. Aí ela falou assim, Deus não vai fazer isso com minha filha. Aí eu olhei, né? Só pensei, a gente não fala, né? Por que Deus fez comigo e não vai fazer com a filha dela, né? Se é uma coisa ruim, por que fez comigo então? Se ele escolheu fazer comigo? Eu não considero a mediunidade ruim, tá? É uma benção apesar das dificuldades. Mas, como tudo, nós precisamos aprender. Então, é a nossa visão, certo? A doutrina espírita, ela vem nos esclarecer essas questões de laços de família, em que nós precisamos ampliar. Aqueles espíritos que são nossos filhos estão sob nossa tutela. Isso é certo. Mas devemos expandir um pouco o olhar para começar a amar outros espíritos. Agora, só que estamos numa situação, em um mundo, que ele é mais abrangente. E por que esse mundo é tão complexo dessa forma? Porque eu sou um espírito orgulhoso e egoísta. Todo problema que nós vemos por aí é porque nós somos orgulhosos e nós somos egoístas. Tira esses dois, todos os problemas desaparecem. Pode parecer brincadeira, mas é por encanto, desapareceria. Só por que esse encanto não vai acontecer? Porque nós depurar esse orgulho e egoísmo requer muito trabalho. Não é assim. Só que sob a nossa tutela, não tem só nossos filhos, nem os nossos colegas. Nós temos um grande número de animais. Os animais estão sob nossa tutela. A partir do momento que eu digo que eu sou o ser mais evoluído, né, em termos de materialmente falando, se nós somos os seres mais evoluídos do planeta, somos o topo da inteligência, então tudo que está abaixo é responsabilidade nossa. Então os nossos animais, eles são responsabilidades nossas também. Então quando fala laços de família, espiritualmente falando, nós precisamos incluir todos esses seres. Aí pergunta, tá bom, como é que eu saio de um mundo de expiações e provas? É por aí, né? Amando todos os seres, inclusive os animais. Isso traz consequências graves, né? Graves no sentido de que demanda muito de nós. Então é preciso querer se transformar. Eu desejo sair desse mundo. Olha qual é a meta, certo? Nós estamos dispostos a qualquer coisa para sair desse mundo? Ir para um mundo mais evoluído? Porque chegar aqui e falar que nós estamos passando de um mundo de expiações e provas para regeneração é muito bonito. Eu gostaria muito que isso fosse verdade. Né? Que eu pudesse ficar sentado esperando o mundo se transformar. E eu ia continuar fazendo tudo que eu faço, fazendo minhas palestras espíritas, meus estudos, né? Continuar com minha vidinha e tudo se transformar. Só uma questão de esperar. Mas não funciona dessa forma. Porque mundo não se transforma. Ele é transformado. Então, quem se transforma não é o gatinho que estava aqui. Quem se transforma somos nós. Aí o mundo
se transformaria. Então, o mundo não se transforma, ele é transformado. Transformado por quem? Pela humanidade ligada ao mundo. Se a humanidade não muda, o mundo não muda. Eu sei que às vezes o discurso bonito é mais agradável. Eu sei, né? Mas para eu ficar aqui com um discurso bonito, eu ficaria em casa e seria mais fácil para todos nós. Na questão 913 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Olha o termo que Kardec usa. Dentre os vícios, qual é o radical? E eles respondem: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Então, no seio da família por consanguinidade, aprendemos a amar o outro em decorrência do próprio egoísmo, porque nós amamos o que é nosso. Certo? E isso é um processo. É assim que funciona, né? Eu amo o que é meu, mas eu preciso ampliar esse amor. Eu preciso, quando olhar para o próximo, pensar naquele mundo de regeneração, sabe? Que eu quero tanto ir. É quando olha para o outro, o mundo de regeneração. É para lá que eu quero ir. Uma vez um companheiro nosso, num estudo que nós conduzíamos estudos com os mentores, né? Então, através da mediunidade, etc. Então, fazia um estudo. E um dos nossos companheiros perguntou para um mentor e falou assim: amar a nossa família é fácil, mas como é que eu vou amar o outro? Né? O outro é difícil. Aí ele olhou para a pessoa e falou assim: quando você estiver diante daquele próximo difícil, você pensa ou lembre que ele foi criado por Deus da mesma forma que você foi. E Deus se deteve a criar aquele espírito e o ama. Se Deus o ama, e essas foram as palavras literais dele, quem é você para não amá-lo? Né? Essa foi a forma como ele colocou para ela. E aí, isso é alguma coisa, né, que repercute na minha mente até toda vez que eu estou diante daquele próximo. Eu não estou dizendo que eu consigo. Só estou dizendo que é o que vem na minha mente. Né? Aquele próximo, né, que às vezes dá vontade de apertar assim um pouquinho. Aí eu lembro dele falando: se Deus ama aquele espírito, quem sou eu para não amá-lo? O problema para nós, né, é que isso é válido para todos e qualquer um, até aquele pior indivíduo que vocês consigam imaginar. Certo? Aquilo que nós consideramos a escória da escória da escória. Deus ama aquele indivíduo. Né? Às vezes é difícil para nós nos atentarmos que Deus ama aquele indivíduo. Jesus ama aquele indivíduo. E foi por aquele indivíduo também que Jesus teve o trabalho, ou se deu ao trabalho de encarnar e trazer todo o nosso auxílio. Aí nós vemos o que é amor. Certo? Porque nós falamos, né, que eu amo meu filho, eu amo meu filho, eu amo meu filho. Tira o espírito e bota no corpo do vizinho. Eu vou continuar amando do mesmo jeito. Então, minha relação é com o corpo. Jesus, quando encarnou entre nós, ele não tinha relação com o corpo de ninguém. Né? Ele simplesmente amava, como ama ainda, os espíritos ligados à Terra e em necessidade. Por isso que ele veio e encarnou entre nós, para trazer essa ideia. Então eu sei que nós falamos muito de amor. Né? Amor, 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 amor. A gente não tem a menor ideia do que é amor. Certo? Nós falamos muito, mas não temos a menor ideia. Nós temos sim um sentimento de posse. E esse sentimento de posse que eu chamo de amor. Tá? E é assim que nós funcionamos. Está errado? Não, esse é o processo. Tudo que eu estou falando aqui não é que é errado, é o processo. Eu só preciso entender o processo.
Se eu entender o processo, aí eu sei me movimentar nesse processo, para então sairmos desse mundo de expiações e provas. Porque se ficarmos, né, iludidos, a gente vai continuar iludido, porque quando nós adentramos em um mundo de expiações e provas, foi por mera ilusão, certo? Nós nos iludimos de que éramos algo mais do que nós somos. E essa ilusão se mantém até hoje. O amor real é o que Deus tem pelas suas criaturas. Isso é amor. Tá? Eu amo, né, vocês da mesma forma que Deus ama vocês? Não. E eu amo meus filhos do mesmo jeito que Deus ama? Também não. Tá? Porque para Deus pode tirar o espírito, mudar de corpo e vai ser igual para ele. Para mim, não. Para nós, em geral, não. Esse amor de Jesus, por todas as criaturas, também não sabemos. Então, nós trabalhamos com algo que sequer sabemos. Quando Jesus falou amar ao próximo como a si mesmo, é aí que está o pulo do gato. Jesus não falou, vocês devem amar ao próximo. Vocês devem amar o próximo como a si mesmo. Então, Jesus, quando ele apresenta as leis, ele me coloca como referência. Ele não coloca amar ao próximo como você ama seu filho, porque ele sabe qual é o meu problema com esses laços consanguíneos. Ele diz para eu amar ao próximo como eu me amo. Eu tenho que amar vocês como eu me amo. Né? Então, eu gostaria muito que todos vocês me ajudassem quando eu tivesse necessidade. Então, se eu gostaria disso, eu devo auxiliar todos e qualquer um quando eu vejo em necessidade. Até que, lembra daquele japonês, né, que está lá, que eu provavelmente nunca vou conhecer, mas vamos que eventualmente eu me depare com ele em necessidade. Eu devo ajudá-lo. Porque eu gostaria que, se eu estivesse lá no Japão, ele me ajudasse. Então, a relação nossa com o próximo não é eu com o próximo, sou eu comigo mesmo. Eu, quando vejo cada um de vocês, eu tenho que enxergar a mim mesmo. Porque quando eu enxergo vocês como a mim mesmo, eu passo a reconhecer que vocês também são criações de Deus. Tal qual eu sou. É o princípio básico para combater o orgulho. E o princípio básico para combater o egoísmo é quando eu vendo em vocês, né? Eu mesmo, eu vou ajudar vocês da mesma forma como eu me ajudaria. E essa é a forma de combater o egoísmo. Então, orgulho e egoísmo são duas coisas que nós precisamos combater. E está muito bem colocado por Jesus quando ele falou amar a Deus sobre todas as coisas, porque amar a Deus sobre todas as coisas é amar tudo o que ele fez. Certo? E o que é tudo o que ele fez? Vocês, a humanidade toda. Então, para eu amar, por isso que quando Jesus fala, né, e aqui tem o segundo que é semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu reconheço que vocês são criações de Deus, igual a mim, aí já é a forma de combater o egoísmo, o orgulho, e eu ajudando vocês, amando vocês da forma como eu me amo, eu já começo a combater o próprio egoísmo. Porque amar não é só de boca. Eu amo vocês. Eu falo isso à vontade, né? Para quantos forem. O problema é fazer. Este amor, ele é traduzido em ações. Mas a ação em si não caracteriza amor pelo próximo como uma criação de Deus. Porque senão tudo que eu faço pelo meu filho seria isso. Quando na verdade não é. Quando eu faço pelo meu filho, em geral, né? Eu estou fazendo pela minha criação.
o que eu considero que é minha criação, que é aquele corpo. Novamente, trocando os espíritos, a gente se perde. Então, muitas vezes, nós confundimos o que está relacionado também às nossas dificuldades, que nós somos espíritos com muitas dificuldades. É essa expressão de amor. E aí nós traduzimos como ações. E aí nós temos a caridade. Né? Nós cansamos de ouvir, eu vou na casa espírita fazer caridade. Ninguém faz caridade, porque caridade não é algo que se faça. Caridade é uma expressão do amor, por isso que Paulo, no Livro dos Espíritos, diz: eu podia dar tudo o que eu tenho, eu podia fazer tudo o que eu faço, eu podia falar todas as línguas, inclusive a dos anjos, se eu não tiver caridade, eu nada sou. Então, caridade não é algo que se faça, caridade é algo que se tem. Certo? É algo que existe no próprio indivíduo. Então, caridade em si é um sentimento, é esse sentimento de amor. E o que é interessante, porque o indivíduo que faz caridade, ele não acha que faz caridade. Eu posso até olhar para aquele indivíduo e falar: nossa, ele é caridoso. Mas se for perguntar para ele, ele vai dizer que ele não faz caridade. O caridoso não se reconhece como caridoso. Porque isso é uma expressão do orgulho. Então, se eu disser eu sou caridoso, significa que eu não sou. Mesmo que eu não fale, vamos dizer que eu só pense, né? Que eu também não vou dar essa bandeira aqui de falar para vocês que eu me acho caridoso. Mas eu penso: nossa, eu sou caridoso por caramba. Isso significa que eu não sou. Quando nós interagimos com os mentores e agradecemos a eles, né, o auxílio, eles falam para nós: não agradece a mim não, agradece para Jesus. E quando você agradecia para Jesus, ele mandava agradecer para Deus. Então sempre joga para cima. Eles sempre jogam para cima. E todo e qualquer espírito bom, não é só de casa espírita não. Quando nós falamos em espíritos bons, eles não aceitam um agradecimento, eles mandam agradecer a Jesus. Por quê? Porque, na opinião deles, eles não fazem caridade. Eles cumprem o dever. Se eles cumprem dever, eles não merecem agradecimento. Então, fala: agradece a Jesus que me permite estar aqui. Né? Se você falar: Jesus, então, obrigado, ele vai dizer: agradeça a Deus, né, por permitir que eu permita, e aí vai naquela sequência. Então, caridade não é algo que se faz. Os trabalhos das casas espíritas, dos templos religiosos e das instituições não religiosas de auxílio ao próximo são oportunidade que nós temos de aprimorar o nosso sentimento de amor, nosso sentimento de caridade. E diante de cada um deles, né, não é olhar e ver: eu estou aqui ajudando ele. É ele que me ajuda. A gente inverte. No trabalho com espíritos desencarnados em estado de perturbação, aí nós temos um sentimento muito mais apurado do que isso. Porque nós começamos a trabalhar com espíritos que não têm corpo. Eu não vejo corpo. Eu vejo médium. Certo? Mas eu sei que ele não é o espírito que está se comunicando. Eu conheço o médium, sei que ele é um médium. Mas aí eu começo a me relacionar com aquele que não tem corpo. Isso aqui é interessante. Né? Se relacionar com quem não tem corpo. E aí nós conseguimos, então, né, ou precisamos exercitar aquele trabalho de auxiliar um ser que eu não estou vendo. Sabe o japonês que eu não estou vendo? É igual o espírito desencarnado que bate à minha porta. Eu também não estou vendo. Espíritos desencarnados não se aproximam de nós apenas nos trabalhos de casas espíritas. Certo? A partir do momento
que nós assumimos uma postura adequada, muitos desses espíritos se aproximam de nós. Muitos percebem a presença desse espírito equivocado. Porque a presença de um espírito equivocado é diferente da presença de um mentor. Certo? A presença de um mentor, normalmente, tu sente uma satisfação. Um equivocado, não, você sente a perturbação. Nesses momentos, não se faz prece para espírito ir embora. Muitas vezes temos orientação, né? Se percebe um espírito perturbado na tua casa, faz uma prece para os mentores encaminharem. Vamos pensar de novo, né? Nos colocar de Jesus. Deus, eu vou fazer uma prece para Deus para levar o espírito embora. Por que Deus vai me atender? Agora, se eu fizer uma prece para me manter tranquilo e nesse processo tranquilizar o espírito, aí ele me atende. Porque não é questão de atender, é a minha postura mental. Porque parece que eu estou fazendo uma prece para encaminhar o espírito. São orientações comuns que nós ouvimos, né? Lê o Evangelho, faz uma prece para encaminhar o espírito. Parece que isso é caridoso, mas não é, eu só estou querendo me livrar do espírito mesmo. Porque é perturbação. Eu só estou querendo me livrar do espírito. É isso que me move. Quando eu deixo o espírito, não estou falando para ninguém chamar espírito, nem prender espírito não, hein? Mas diante daquela presença, eu faço a minha prece para eu me pacificar e pacificar o espírito, aí é um processo natural. Aí é um exercício de amor. E às vezes eu já vi muitas pessoas perguntando, tá bom, Cláudio, mas eu estou lá na minha casa, né, jantando com minha esposa e de repente eu percebo a presença de um espírito. O que ele foi fazer lá? Aí a gente vai pensar, se eu estou jantando com minha esposa num ambiente, né, tranquilo, um ambiente fraterno, de amor, o que o espírito perturbado foi fazer lá? Ver como é que funciona. Ele pode até ter sido levado por um dos nossos mentores. Certo? Porque tem espíritos que não sabem o que é você sentar à mesa com a sua esposa, com a sua família, e ter um jantar tranquilo, um almoço fraterno. Não sabem. De repente é por isso que ele está lá. É porque eu sou perturbado? Não. Provavelmente é porque eu estou numa condição de harmonia e aquele espírito chegou para ver como é que funciona, para aprender. Né? Uma grande quantidade de vezes isso já aconteceu comigo. Eu estando com a minha esposa, né, jantando, vendo televisão, aparece um espírito, se aproxima. Eu vou fazer prece, Deus, leva esse espírito, mentor, leva esse espírito. O que tem de caridade aí? Parece que é caridade, mas não é, só estou camuflando. E isso eu estou falando por quê? Porque muitas vezes nós agimos com uma aparente caridade, mas nós só estamos camuflando nosso real desejo, nosso real interesse. E o interesse não é ajudar, é se livrar do espírito. Certo? Novamente, não é para levar esse tempo, também já escutamos relatos de pessoas que passam pelo, né, de repente para o cemitério, chamam os espíritos para ir para cada espírita, também não é para fazer isso não. Né? Cada um tem seu momento, as coisas acontecem naturalmente, se tem espírito perturbado, no momento certo, né? E por isso que nós trabalhamos com os mentores. Mentor, se fosse para chamar os espíritos lá do cemitério, o próprio mentor da casa fazia isso. Não precisava de mim, né? Ele ia lá, chamava todo mundo, trazia para cá, mas vamos imaginar a confusão que não ia ser, né? Então é melhor a gente fazer isso não. Porque eles trariam. Então nós deixamos que o processo aconteça. Aconteceu? Você trabalha com o que está, né, que se depara na sua frente.
Também não estou falando para ninguém ir buscar problema, né? Também não é isso que nós estamos falando. Mas trabalhar com o problema que se apresenta. Se trabalhar da melhor forma possível. Pensando sempre que o mundo não se transforma, ele é transformado por nós aqui. E esse ambiente familiar, ele tem, além dessas, né, nossa relação com outro espírito, de uma forma mais, vamos dizer assim, intensa, porque, em geral, se não é da nossa família, a gente fala, aquele indivíduo é muito chato, né, e a gente foge. Tudo bem que acontece isso também no seio familiar, né? Mas, assim, filho, etc., a coisa é mais próxima. E aí nós não conseguimos nos livrar mais tão facilmente. E como existe aquele sentimento de posse, nós não temos, em geral, esse sentimento de se livrar, né? Claro que isso acontece, mesmo no nosso meio, isso acontece, mas não é uma coisa tão fácil, tão trivial quanto o próximo. Aquele próximo que dá vontade de apertar às vezes, né? Um pouquinho só. Que esse a gente se afasta mais facilmente. Mas nós temos ambientes. Nós nos movimentamos nesse planeta. E como nós falamos, esse planeta é complexo. E ele é complexo porque nós somos complexos. E esse aqui é o grande, né, o grande interesse. Não é que alguém... Muitas vezes a gente pensa assim, né? Jesus é o governador do nosso planeta. Então a gente pensa que Jesus foi lá, montou esse planeta dessa forma para nós encarnarmos aqui. Jesus continua sendo governador, mas isso que está aí é decorrente dos nossos próprios processos mentais, toda a complexidade, inclusive as belezas desse nosso planeta e a diversidade, e por isso nós falamos também dos animais, está tudo relacionado com os nossos processos mentais. E nós precisamos transitar nesses vários ambientes, todos eles. Então nós temos, em geral, o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente familiar, certo? E as instituições religiosas, não apenas as casas espíritas, mas instituições religiosas de forma geral. Então são ambientes, como nós pensamos, eles são diversos. As instituições religiosas, no geral, elas são tranquilas, especialmente para o frequentador. Certo? Eu sei que para a direção nem sempre é tão tranquilo assim, né? Mas para o frequentador são ambientes mais tranquilos, tá? E essa paz que nós encontramos nesses templos religiosos, eles nos promovem a paz, é por indução. Eu estou imerso num ambiente pacífico, então eu me pacifico. É um processo por indução mesmo. Então, da mesma forma que aquele espírito equivocado precisa ir lá... Ih, já acabou meu tempo. Eu errei. Achei que era às 6 horas. Desculpa. Não, tudo bem. Posso só terminar? Agora que caiu a ficha. Estou tão entretido aqui. Então, esse ambiente de paz... Então, da mesma forma que aquele espírito equivocado precisou ir lá na minha casa para ver eu jantando num ambiente pacífico... Eu preciso de um ambiente pacífico para encontrar a paz em mim. Certo? Quando eu saio, já não é um ambiente pacífico. Como eu me tornarei pacífico se eu nem conheço esse sentimento? Eu nem sei que isso existe. Como é que eu vou buscar? Então, nós buscamos nesses ambientes. No ambiente familiar, é aquele em que nós temos o atrito e precisamos resolver os atritos. Então, muitas vezes, são espíritos que somos afins, fazem parte da nossa família espiritual, outras vezes são espíritos que nós temos algum atrito, e outras vezes são espíritos que nunca tivemos nenhum tipo de relação. Mas nós precisamos desenvolver o amor pelo próximo, não
laço corporal, mas o próximo como espírito, como sendo qualquer um. Né? Porque aquele corpo saiu de mim, né? Saiu de mim no processo lá, né, de relação conjugal, e que veio um corpo. Agora, o espírito que está ali, ele não saiu de mim. Né? O espírito, ele existe por si só. E aí nós temos o ambiente profissional, em que nós temos várias dificuldades e precisamos nos ater às dificuldades e sanar aqueles problemas. E quando nós vamos no ambiente, nós temos a mesma questão. Nós precisamos nos relacionar com os seres animais e vegetais também da melhor forma que nós conseguimos, imaginando sempre que aquele ser é uma criação de Deus. E Deus ama aquele ser da mesma forma como Ele me ama. Sei que é difícil nós olharmos para o gatinho e achar que Deus ama aquele gatinho, mas Deus ama. Né? O gato, o cachorro, o boi, o peixe, e por isso a necessidade de desenvolvermos o respeito por todos os seres sencientes. Desculpa ter passado, muito obrigado pela atenção de vocês e que a paz do nosso Mestre Jesus possa continuar conosco. Nós que agradecemos, né, tanto conhecimento recebido, e agora pedimos aos nossos companheiros médios que se desloquem, ocupem os seus lugares. Quanto a nós outros que vamos receber, fechemos os olhos, tranquilizemos o nosso coração e a nossa mente. Vamos lembrar daquela doce figura de Jesus, nosso meigo Rabi da Galileia. Vamos então fazer a nossa prece para dar início aos passes. Meigo Rabi da Galileia, mestre querido, mestre amado, quanta saudade temos de ti, Senhor. Por isso te pedimos, mestre, que se possível for, Senhor, nesta hora, que como tu curastes aqueles à beira do caminho, que também possa trazer a nossa cura, Senhor, através desse momento sublime que é o passe. Graças a Deus. Meus irmãos, então, quando Jesus disse, quando alguém bater a vossa face direita, dê também a outra, ele não quis dizer que a gente deve seguir ao pé da letra aquilo que ele nos ensinou. É um ensinamento. Mas não quer dizer que a gente tem que virar a outra face e deixar que o outro bata. Mas ele quis dizer que a gente não deve retribuir o mal com o mal, que a gente deve retribuir o mal com o bem. Então, o outro nos faz mal, a gente deve procurar fazer o bem que a gente puder. Não vingar. Ele também não proibiu, ele não disse que a gente não deve se defender. A gente deve ter a nossa defesa, sim, mas não vingar do outro, fazer o mal para o outro também, fazendo o mesmo que ele nos fez. Mas suportar com resignação todo o mal que o outro nos fizer. Mesmo porque, se o outro nos faz mal, nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, que sabemos que há a reencarnação, que nós já vivemos outras vidas e que nós estamos novamente aqui para acertar, e que Deus é bom e justo e misericordioso, Ele não vai permitir que a gente sofra injustiça. Se o outro nos faz mal, é porque em outra vida passada nós também já fizemos o mal para o outro. E estamos tendo a oportunidade de reparar o mal que fizemos, recebendo o mal do outro. E também a oportunidade de crescer, de evoluir.
Porque se o outro nos prejudica e nós perdoamos, e nós buscamos fazer o bem para os outros, nós estamos caminhando, e é para isso que nós estamos reencarnados, para progredir, para melhorar. Então, quando Jesus disse, ele falou sabendo que a gente precisava desse ensinamento para vencer também o orgulho, que muitas vezes somos orgulhosos, não aceitando. E a gente tem que se trabalhar, procurar saber se a gente ficou ofendido, a gente não passar aquilo para frente, não guardar mágoa, perdoar. Então, são essas atitudes que a gente deve ter, é que Jesus vem nos falando a respeito da outra face. Não retribuir o mal com o mal, mas fazer o bem que pudermos fazer, perdoar. E a gente também sabe que a gente vai desencarnar, que o nosso futuro não é aqui, nós estamos aqui de passagem. E que é o mal que recebermos aqui, se soubermos resignar diante dele, não guardando mágoa, não perdoando, nós chegaremos no plano espiritual melhores, um pouco melhores. E nós temos que aprender também a sermos humildes. Então, muitas vezes, são provas para nós. O outro está sendo um instrumento de prova para a gente aprender a humildade, que tanto precisamos. Porque não estamos aqui, nós somos espíritos rebeldes à lei de Deus, por estarmos num planeta de provas e expiações. Somos espíritos orgulhosos, egoístas ainda, porque se não fôssemos assim, não estaríamos aqui, nós estaríamos já em um planeta melhor. Se estamos aqui, é que estamos precisando evoluir, e o outro, às vezes, é um instrumento que Deus coloca para a nossa evolução. Que Deus possa nos abençoar. Graças a Deus, Senhor. Graças te damos, Mestre querido, por mais uma vez nos trazer para esse local de refazimento e amparo. Mestre bom, Mestre misericordioso, nos ajude. Que os teus benfeitores queridos, Senhor, a nossa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, o nosso altivo, Dr. Erma, Baltazar, Antônio de Aquino, Dona Ivone do Amaral Pereira e tantos outros que possam, em uníssono, acolher as nossas súplicas. Envolve, Senhor Jesus, a essa casa de amor. Envolve a cada um espírito que aqui se encontra, Senhor, para que, no retorno aos nossos pontos de origem, consigamos chegar a tempo e em segurança. Envolve, Senhor Jesus, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, Senhor. Envolve o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito, Senhor Jesus. E a cada um de nós, Mestre querido, que possamos ser dignos, Senhor, a cada dia, cumprindo o teu evangelho conforme a cada dia os Espíritos vêm nos ensinando. Agradecemos também ao nosso Kardec, a Leon Denis, que tanto conhecimentos nos traz para que possamos hoje ter esse reforço na nossa caminhada, Mestre querido. E que, Senhor Jesus, possamos continuar a ser um país cristão, que possamos continuar a ser Jesus, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Abençoa todos nós, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, esse planeta, que se transforme num planeta de amor. Que seja, pois, então, Senhor, em teu nome, em nome desses amigos do bem, mas que seja, sobretudo,
em nome de Deus, nosso Pai, em nome do amor, que possamos dar por terminado a nossa reunião de estudos e passes da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.